Galera, tudo bem? Rapaz, eu tô suado, hein? Jogar tênis cansa. Acabei de jogar aquele tênisinho gostoso aqui no quintal de casa. Já vou tomar aquele banho, me higienizar para poder dar a segunda parte da unidade 3 para vocês. Valeu! Fala galera, tudo bem com vocês? Agora tô mais tranquilo, relaxado, banho tomado, higienizado e vamos para a segunda parte da aula sobre unidade de conservação. E essa aula a gente vai falar das unidades propriamente em si. A gente começa o seguinte: como essas unidades foram regulamentadas, tá? Essas unidades foram regulamentadas através da lei 9.985 de 2000, que criou o SNUC. Professor, que palavra é essa? O que é SNUC? Sistema de Unidade de Conservação. Esse SNUC ele vai dar base para a criação dessas unidades de conservação. Essas unidades elas podem ter âmbitos federais, estaduais e municipais. Como assim, professor? O município pode criar? Pode. É só ele seguir as regras e criar. Quem toma conta das unidades de conservação a nível federal? ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. No estado de Rio de Janeiro, quem toma conta das unidades de conservação a nível estadual? O INEA, Instituto Estadual do Ambiente. E no município? As secretarias municipais de meio ambiente. Tá? Então, a partir daí, essas secretarias elas criam e também tomam conta, elas vigiam, elas têm que fazer a vistoria, elas têm que observar para que veja se não está acontecendo nenhum impacto ambiental ou nada irregular naquela área. Tá bom? Essas unidades de conservação, elas estão classificadas em 12, tá? Sendo que 12 ela é dividida num grupo de 5 e num grupo de 7. Como assim no grupo de 5 e no grupo de 7? O grupo de 5, grupo de proteção integral, ou seja, numa região que não pode se fazer praticamente nada, e no grupo de 7, de uso sustentável, onde pode acontecer algumas coisas. E a gente vai explicar isso no decorrer da aula. Unidade de proteção integral. Ou seja, é uma unidade que tem o objetivo de preservar a natureza. Nessas unidades não se pode fazer nada. Nada mesmo. Nada que eu falo assim, nenhuma atividade econômica. A menos que, exemplo, ecoturismo pode? Ecoturismo não. Só se tiver uma autorização, ou seja, uma visita guiada pelo instrutor, no caso do gestor da unidade. Cientistas podem? Podem, mas tem que ter autorização. Ou seja, é uma unidade até para você entrar, ela é bastante restritiva. São unidades que você tem que ter autorizações, porque é um ecossistema que tem que ser muito preservado. Então, vocês têm que sempre trabalhar isso com vocês. Essas 5 primeiras que eu vou usar, vocês vão ter um acesso altamente restrito. Ah, mas professor, lá perto de casa tem uma e eu entrei. Entrou de forma irregular, porque geralmente eles têm um controle. O grande problema no Brasil dessas unidades de conservação é a questão da fiscalização. Realmente a fiscalização às vezes é muito precária pela falta de agentes. Então a primeira são estações ecológicas. As segundas são reservas biológicas. Aqui até eu boto um exemplo da Poço das Antas, aqui em Casimiro de Abreu Silva Jardim. Tá? É administrada pelo CMBio, porque é uma reserva biológica. É a nível federal. É muito interessante, tem uma série de espécies, mas eu já tive relatos de alguns amigos da área ambiental que já pegamos diversos caçadores de passarinho, olha só que ponto, e de animais silvestres ali para poder vender. Então, as pessoas entram, por isso essa restrição, porque qualquer espécie que você pega ali pode comprometer todo o ecossistema. Os parques nacionais, um parque bastante conhecido, que é o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Uma outra coisa também assim interessante, eu vou deixar esse slide para vocês poderem dar uma olhada, para vocês poderem ver e poder assim, de qualquer dúvida a gente vai tirando na aula online, tá? Pode ficar tranquilo. Monumentos naturais, Monte Roraima, olha que coisa linda, aqui não se pode fazer nada, e refúgio da vida silvestre. Por quê? Você tem uma diversidade de espécies aqui muito grande, de animais aqui muito grande. Isso é muito importante, a fauna aqui é muito rica. Então você tem que reservar esse lugar, porque senão daqui a pouco o homem vai, começa a destruir, começa a jogar lixo, e assim é muito complicado. Aqui são as unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, o que é isso? Você tem que preservar, mas você pode utilizar.
você vai ver que dentro dessas unidades vão haver casas, tá? Vão haver atividades econômicas, desde que essas coisas que foram instaladas estejam contempladas no plano de manejo dessas unidades, tá? Todas as unidades têm um plano de manejo, ou seja, porque tem um conselho gestor. O conselho gestor é esse, é o chefe da unidade, mas a sociedade civil que se cadastra tem um conselho gestor. E essa sociedade, ela vai dizer o que pode e o que não pode ser feito através do plano de manejo. Tem muitas unidades criadas que ainda não têm um plano de manejo. E quando não tem um plano de manejo, não se pode fazer nada. Mas aí, meu amigo, muita coisa é desrespeitada. A gente tem um exemplo aqui da APA do Pau-Brasil, que é uma APA que pega aqui a região Cabo Frio, Búzios, tá? É uma APA que vira e mexe sofre ação de desmatamento e de vazão de terras. A gente tem um exemplo aqui, o Parque Estadual da Costa do Sol também, que é uma área que vira e mexe, sofre invasões. E todas as duas áreas são administradas pelo INEA, tá? Através do setor da DIBAP, que é a Diretoria de Biodiversidade e Ambiente, tá? Mas vamos começar a trabalhar aqui. Primeiro é a APA. Aqui eu tirei até a foto da imagem da APA do Pau-Brasil. Você pode ver que tem um hotel aqui, tem casas aqui. Então, pode, desde que esteja autorizado no plano de manejo. A segunda é uma área de relevante interesse ecológico, que é uma área que vai ser preservada, só que a gente vai perceber que às vezes nessa área de relevante interesse ecológico, o que vai ocorrer nela? Vai ter até casas. As casas vão poder estar lá, mas provavelmente as próximas não vão ser construídas, porque ela tem um relevante interesse ecológico. Só que, até para você fazer uma obra, você tem que pedir autorização ao gestor da área, tá? Florestas nacionais, aqui eu trago um exemplo da Floresta Nacional de Carajás, no Pará, tá? Reserva extrativista, onde as pessoas vão poder retirar, desde que sejam cadastradas. Retirar, aqui o exemplo está fazendo a questão da silvicultura, tá? Aqui é a Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, porque é característico daquela população dali. Como é que você vai acabar com aquela cultura? Você não vai, você vai manter, só que se mantém de forma sustentável, tá? Tem retirada de açaí e assim por diante. Aqui é uma reserva de fauna. Aqui, por exemplo, você está vendo uma espécie da fauna. Isso aqui é na Baía de Babitonga, em Santa Catarina. Aqui é uma reserva de desenvolvimento sustentável. Você percebe que tem um empreendimento aqui no meio da reserva. Mas é o quê? Ele provavelmente assumiu um compromisso de cuidar de todo o entorno. Ele acaba dando a manutenção e acaba ajudando a fiscalizar. Como eu disse, o grande problema daqui, o grande problema dessas áreas, dessas unidades de conservação é a fiscalização, que ela é muito precária, tá? E aqui é uma reserva particular de patrimônio natural. Acontece, tem ela aqui em Casimiro, é uma fazenda, uma propriedade rural às vezes, que o cara resolve transformá-la em unidade de conservação. E aí ele recebe auxílio, ele recebe incentivos do governo para poder manter aquela reserva. Aquela área é dele, continua sendo dele, mas ele mantém. Uma coisa também que é bastante interessante, que eu esqueci até de falar, é que, por exemplo, quando foi criado o Parque Estadual da Costa do Sol, em determinadas áreas, as pessoas tinham propriedades. Então, o que o governo deveria fazer? O governo deveria desapropriar essas propriedades e pagar para que eles não tivessem prejuízos. Só que o governo desapropriou, mas não pagou. Então existe essa briga na justiça por conta disso. Então muitas pessoas que têm áreas, às vezes em Búzios, por exemplo, terrenos valiosíssimos, não conseguem construir nada, mas também não recebeu por aquele terreno que ele investiu, tá? Finalizamos aqui. Agora vamos lá. Aqui é a unidade 3, finalizada. Vamos fazer esses exercícios e a partir da resolução desses exercícios, nas aulas online, a gente vai tirando as dúvidas e vai corrigindo o dever com vocês, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.